Então chegou um momento que eu me olhava no espelho e eu não conhecia mais aquela mulher. Seja muito bem-vindo ao primeiro episódio do VirtuCast. É um espaço onde a gente vai ter conversas leves, conversas que enchem e preenchem a nossa alma. São conversas para mulheres que estão recomeçando, que precisam se resgatar, que querem se reencontrar com quem elas realmente são. Aqui a gente vai falar sobre emoção, sobre fé, sobre identidade e sobre vida real. E para esse primeiro podcast, eu escolhi um tema que foi muito importante para o meu processo de transformação, que foi a dependência emocional. E para isso, eu convidei uma amiga muito especial para estar aqui comigo nesse momento e também para fazer parte do VirtuCast, que é a Nancy. Oi, mulheres! Que alegria estar aqui com vocês nesse primeiro episódio do VirtuCast, podcast da Marina Carvalho, né? Essa terapeuta maravilhosa emocional de mulheres, né? E olha, começar falando sobre uma dependência emocional é começar com coragem, porque esse é um tema que atravessa tantas de nós, né? Aquela fase da vida em que a gente se entrega tanto e acaba se perdendo. É verdade, eu falo isso com muita verdade mesmo, né? Porque eu vivi isso na pele. E é o que eu quero compartilhar aqui com cada uma de vocês. Que não é só sobre dor, mas é sobre reconstrução, é sobre propósito, é sobre você se resgatar de fato. Ou melhor, você renascer, né? Má, para a gente começar, né? Conta um pouquinho pra gente da sua história, né? Porque a gente te vendo assim, né? Hoje uma mulher tão segura, tão leve, né? Parece que foi fácil, mas eu sei que não foi bem assim. É, não foi muito fácil, não. E tudo é processo, né? Acho que tudo faz parte. Teve um tempo em que eu me doava demais. E nesse doar demais, eu acreditava que eu tinha que sempre estar fazendo muito pelo outro para poder ser aceita, para poder ser amada, para poder ser valorizada. Por muitas vezes eu queria dizer não, mas eu tinha tanto medo, medo de ser rejeitada, de ser abandonada, dentre tantos outros medos, que eu acabava dizendo sim. E aos poucos eu fui me anulando, porque todo sim que a gente fala em prol do outro são não que a gente fala para nós É mesmas, verdade. né? Então eu ia aceitando um pouquinho, eu ia tentando ser valorizada externamente e não internamente. Então chegou um momento que eu me olhava no espelho e eu não conhecia mais aquela mulher. Eu fui me perdendo realmente de quem eu era, né? E aí eu percebia que eu estava sempre cansada, sempre mal-humorada, sempre, assim, nada estava bom. Então, conforme eu fazia, nada estava bom. Então eu estava só, assim, a deriva, né? O barquinho à deriva. Os outros, Aham. a onda estava levando a minha vida, era mais ou menos assim. Então, eu fui realmente entender isso num ponto de virada da minha vida. Chegou um ponto que eu precisei me escolher, entender o que fazia sentido para minha vida. Então, ou eu continuava me anulando, ou eu precisava pegar as rédeas da minha vida e me reencontrar, né? Reencontrar, né? Para que eu pudesse, enfim, entender quem era a Marina numa nova versão, talvez, né? Porque nós vamos tendo várias versões nossas ao Sim. longo da nossa vida. E foi aí que começou então o meu processo. Eu tive que dissociar da situação, ou seja, eu tive que sair da onde eu estava imersa ali e enxergar de fora. Porque quando a gente dissocia, a gente consegue entender o todo, a gente consegue ter um olhar ampliado sobre o todo. Né? Então, a terapia foi um ponto de partida essencial para mim. Né? Não adiantava também só eu ir na terapia, eu tinha que colocar em Uhum. prática aquilo que me era orientado. Entendi. Então, eu tive que entrar numa zona de esforço, ou seja, sair de uma zona de conforto, eu precisei escolher agir mesmo. Né? E aí a gente entra num processo de autoconhecimento. O autoconhecimento, ele nem sempre é um processo gostosinho de passar, porque a gente vai cavucando É feridas, a gente verdade. vai entendendo feridas que estão ali tão enraizadas e a gente precisa aprender a escutar as nossas emoções, identificar aquilo que é meu de fato e aquilo que eu fui trazendo, talvez por um padrão familiar, enfim, né? Por crenças limitantes. Então, eu fui entendendo quais eram as minhas emoções, eu fui aprendendo a me acolher, a trazer isso para dentro de mim mesmo, para entender como que eu, Marina, sentia.
e muitas coisas que eu já tinha evitado há muito tempo, porque era muito ruim olhar, né? Então a terapia me mostrou que a coragem não é não sentir medo, mas é você seguir mesmo com medo. Então foi muito importante esse processo. E aí, com o tempo, eu fui olhando para minha história. E aí eu fui trazendo percepções de coisas de forma mais leve. Então assim, quando a gente está imersa dentro da nossa história, a gente muitas vezes tem costume de apontar o dedo para o outro, como responsável pelas os nossos bloqueios, nossos BO, né? Sim. Então, a gente às vezes aponta muito o dedo para o outro. Só que esse apontar o dedo, eu costumo muito dizer para minhas pacientes que a gente aponta um e aponta três para a gente, né? Então, eu tive que fazer esse movimento de entender também que dentro daquilo que eu podia, eu fiz o meu melhor, né? E a responsabilidade é 50% minha e 50% do outro, tá? E quando a gente sabe que a gente fez o possível, que a gente tentou, enfim, a gente fez escolhas, né? Que naquele momento fazia mais sentido pra gente, fica mais leve, porque a gente começa a respeitar os nossos limites também. Entendi. Então tudo vai ficando mais leve. Eu fui olhando as coisas com mais leveza, mesmo com a dor da frustração. Porque quem está ouvindo aqui, né, eu vou fazer um parênteses aqui só para trazer algo. Claro. Eu passei por uma separação e toda separação ela traz uma frustração, né? No meu caso foi uma separação amigável, não tivemos briga, a gente tem uma filha linda, né? Então assim foi uma separação tranquila, né? Entre aspas, apesar da frustração e da dor da separação no sentido de acabar a família, né? Entendi. Porque acho que ninguém aqui casa querendo separar. Não, com né? certeza. Então, foi um momento de frustração, mas de entender que às vezes alguns passos são necessários em prol também do nosso bem-estar. Né? Como eu disse, cada um tem o seu percentual de responsabilidade sobre as situações. Né? Então, essa separação, ela aconteceu de fato. No nosso ver, na nossa visão, foi a melhor decisão para a gente, porque nós dois estávamos perdidos das suas essências, né? E ok, mas a frustração, a dor da frustração, ela permanece, porque é uma família. Então você casa para construir uma família e de repente isso é quebrado, né? Isso é desfeito, né? E aí, nesse processo de decisões, foi muito importante e interessante também, porque eu precisei entender que a gente não deve ficar casada por conta de filhos, né? Então esse é um ponto de vista meu, da Marina, né? Não quer dizer... porque tem muitas mulheres que elas sustentam a relação, né? Por causa de um filho, né? Exatamente. Então, assim, isso são decisões de cada um. Eu não tô aqui para falar, para julgar, para criticar, nada disso. Tô falando sobre a minha percepção, sobre o meu ponto de vista. Então, para mim, eu entendi que não fazia sentido um homem e uma mulher continuarem casados por conta de filhos, né? Porque quando a gente permanece num relacionamento sem amor, sem respeito, sem admiração, você vai se minando e você vai passando isso de alguma maneira para os seus filhos. Então, quem sofre mesmo são os filhos, né? E aí, só fazendo um parênteses, essas crianças elas vão crescendo com um peso de que meus pais não tiveram uma vida feliz por minha culpa. E eu atendo muitos adultos hoje que trazem esse bloqueio mesmo, essa crença muito forte, que reverbera muito negativamente na vida deles hoje como adultos, né? Então, eu consegui entender isso também, foi muito importante, porque eu entendi que quem separa é marido e mulher. Pai e mãe não separam nunca. Então, a Manu, que é minha filha, ela sempre vai ter uma família. Eu, que sou a mãe, o pai dela e ela. Nós continuaremos sendo uma família diferente. E se um dia o pai dela casar, ela vai ter esse núcleo familiar. E mesma coisa para mim, porque em nome de Jesus eu vou casar de novo. Vai, com né? certeza. E aí é isso. Então ela vai ter o núcleo familiar dela, né? Só que talvez um pouco diferente, né? Do que se espera. Obviamente foi o que eu falei, expliquei um pouquinho antes, né? Sobre isso. Mas então, essa decisão, ela não cabe só a mim.
E quando eu resolvi, na verdade, quando eu entendi que eu precisava soltar o controle, eu deixei Deus agir. E aí ele foi me conduzindo por conta dessa leveza que eu falei da frustração, né? E Entendi. aí foi sim um processo solitário. Não vou falar para você que é super ok, não é. Então, é um processo mesmo. A gente passa por várias etapas, né? E aí foi um processo solitário em alguns momentos, mas eu tive muito apoio da minha família. E É, eu isso é sei que muitas importante. mulheres, infelizmente, não têm com quem contar nesses desafios, Uhum. nessas dificuldades, nesses momentos, né? Então, assim, nesse caminhar, eu tive pessoas especiais na minha vida e algumas outras pessoas que foram se distanciando ao longo desse tempo, desse período, que hoje já não fazem mais parte ali da minha intimidade, que foi, né, distanciando, enfim, e tá tudo bem. E quando eu fiz esse movimento de entender quais eram aquelas pessoas que estariam perto de mim, não é sobre escolha, sabe? Uhum. Mas é sobre realmente proximidade, sabe? Aquela coisa do feeling mesmo, mas não colocando numa bandeja quem é bom e quem é ruim, não é isso. Mas é sobre quem faz sentido estar ali, sabe? É É, algo acaba se nesse tornando um processo sentido. natural É ali, né? natural, não é um peso, né? É sobre escolha, nem nada Sim, disso, não é sobre gostar mais ou menos, não é isso. Acho que entendi. foi fluindo naturalmente também. Uhum. E aí essas pessoas, né, que estiveram do meu lado, sabem quem são e sabem o quão são importantes para mim também. Dentro desse processo também aconteceu um resgate, ou na verdade até uma reavaliação de valores e princípios. Porque depois que a gente entra na maternidade, a gente muda muito também. Uhum. Né? Como eu falei, nós carregamos várias identidades ao longo da nossa vida. Então tem a Marina mulher, tem a Marina filha, tem a Marina mãe, tem várias versões, tem a Marina terapeuta, né? Que não é a mesma Marina mãe. Então, assim, sobre isso, a gente vai tendo outros valores e outros princípios. E foi um momento importante de eu me perguntar o que, que era realmente importante para mim. O que eu queria para minha vida? Quais eram os valores que regeriam a partir de daí, então, a minha vida, né? Quem que eu era, como eu disse, né? Mãe, filha, Marina mesmo, mulher. Então, esse mergulho interno foi muito importante para eu poder me identificar com a minha verdadeira essência, que foi um processo muito importante e que fez muito sentido muitas coisas também, sabe? Então foi um processo muito. E não foi doloroso essa parte foi boa, porque é gratificante a gente se enxergar renascendo, florescendo e transbordando, né? É. Aí, né, a partir daí também outra coisa que fez muito sentido para mim, que foi importante nesse meu movimento contra, né, um padrão que eu vinha seguindo ali, foi eu me olhar melhor e com mais amor em relação ao meu corpo, em relação à minha saúde física mesmo e à minha Uhum. rotina. Eu resgatei algumas coisas. Eu fui uma criança e uma adolescente muito ativa, então a maioria dos esportes que você pensar eu já fiz. E eu gostava muito de jogar handball, por exemplo. Então, eu joguei muitos anos, era uma coisa que eu amava mesmo de fazer. E eu fiz dança, eu fiz ginástica, eu fiz um monte de atividade física. E aí você vai crescendo, algumas coisas não encaixam mais na rotina. E aí eu fui para musculação natural, né, normal, assim, mais, né, normal. Mas eu nunca me encontrei muito, assim, eu achava aquilo meio maçante. E aí eu comecei a ser cobrada muito para fazer uma atividade física, e aquilo começou a ficar muito chato, sabe? Tudo Aham. que é cobrando, tudo que vem de alguém cobrando da gente não é leve, né? Exatamente. E aí eu fui resgatando quais eram as atividades que eu gostava, os hobbies que faziam sentido para mim. Então foi um processo muito bom. Voltei para academia, me descobri muito no Pilates, é algo que eu gosto muito, mas com mais leveza, de poder também, por exemplo, dentro da minha rotina, poder fazer uma pausa sem ninguém me cobrar que eu tinha que fazer alguma coisa, poder comer o que eu tinha vontade, parar para assistir uma série numa segunda-feira à tarde, entende? Aham. Então, assim, eu fui trazendo essa leveza para o meu dia a dia também, porque eu gosto muito dessa palavra, leveza. Eu acho que ela tem que fazer parte do nosso dia a dia.
né? É fácil, gente? Não é fácil todo dia. A gente sabe, ainda mais quem é mãe vai me entender. Mas a gente tem que tentar trazer o mais disso possível dentro do nosso dia a dia, né? E eu acho que daí, a partir daí, eu fui cada vez mais juntando uma. Eu sempre falava isso, de juntando as pecinhas do quebra-cabeça, sabe? Uhum. Só que eu tinha a sensação de que o quebra-cabeça estava montado, mas estava faltando uma peça. E eu ficava buscando essa peça, sabe? O que Aham. está faltando? Muitas vezes eu pensava assim, será que é alguém que está faltando na minha vida? Né? E eu falava, gente, eu preciso, sei lá, arrumar um parceiro. Eu ficava mesmo buscando algo assim. Até eu entendi que o que faltava era a minha base espiritual. Eu sou uma pessoa que sempre confiei em Deus, sempre acreditei em Deus. Deus sempre regeu a minha vida, assim. Sempre eu soube da existência e confiança de Deus. Vim de uma base católica, fiz catequese, fiz crisma, enfim, a minha filha foi batizada na igreja católica. Mas ao longo de esses anos, assim, eu fui buscando várias outras religiões. Então eu fui em diversas. Fui no espiritismo, fui na Umbanda, enfim, eu fui buscando. É, Naquela época, assim, assim, a gente acredita em. Não é sobre acreditar, mas é sobre percepção, acho. Né? Aham. Porque eu respeito todas as religiões, tá? Na verdade, você estava buscando um refúgio, Eu né? tava buscando um refúgio, era como se eu quisesse que alguém viesse e falasse assim: ó, é isso que tá faltando, Entendi. sabe? E eu não encontrava. Eu frequentava, eu gostava, eram lugares, né, onde eu passei que eu me sentia assim acolhida, que eu me sentia é, bem vista, eu não me sentia mal nem nada disso. Mas ainda faltava aquilo, parecia que aquela pecinha estava faltando. Aham. Aí foi quando eu falo que Deus, ele fez tanto assim. Eu não tenho dúvida. Não, porque eu me conectei com tantas pessoas que vinham da igreja evangélica, né, que eram cristãs e tal. E aí algumas até brincam até hoje. Eu falei pra você, né, que eu ia ver isso, porque na época eu falava, não, gente, tá tudo certo, eu acredito Aham. em Deus, Deus é a base, eu resto todo dia, né, enfim. E aí a minha vizinha, que é uma pessoa muito especial, ela chamou a gente, convidou, né, a gente aqui de casa, para conhecer a igreja dela, que é uma igreja evangélica, presbiteriana, aqui. E aí a gente foi, e assim, do primeiro dia que eu fui, eu não parei mais de rir. A Manu teve uma participação, assim, uma importância muito forte para essa minha escolha, porque ela começou a questionar muitas coisas sobre Deus. E eu até sabia responder, mas de uma forma muito superficial demais, sabe? Eu falei, não, eu preciso buscar isso. E aí, no primeiro dia que ela entrou ali, ela já falou, eu quero continuar vindo aqui. Porque no dia eu lembro que o dia que eu fui, eu pedi para Deus direcionamento. Eu já tinha ido em uma outra igreja em Paulínia, e aí a gente começou a ir, e a Manu no primeiro dia falou, eu quero vir aqui, não quero mais sair daqui. Então, assim, foi um reencontro mesmo. E eu entendi que quando eu encontrei que era Deus que faltava, essa pecinha, né, que faltava era sobre Deus, foi quando eu me fortaleci e as coisas realmente começaram a fluir com mais leveza, mas com mais, mas era força, mais completo, sabe? É como se Sim. tivesse realmente tudo completo. Então a gente começou a ter uma rotina, né, da igreja. A gente já fazia as orações aqui em casa, mas agora eu tento, eu tento não, eu não gosto dessa palavra, mas assim, eu busco sempre, todos os dias, ler o devocional, a Bíblia com a Manu. Tem dia que não dá por conta de horário mesmo, mas a oração ela não falha em casa. E todo dia eu Isso vou é no meu importante. devocional. Então, esse é um ponto que ficou muito importante mesmo. E um outro ponto também que que é sobre o posicionamento e comunicação. Eu entendi que eu precisava buscar melhorar a minha comunicação e a minha forma de posicionamento, sem medo de desagradar o outro, sem receio de ser criticada, sem medo de ser julgada, porque isso era sobre mim, sabe? Então, eu percebi que a terapia me ajudou muito, porque eu peguei ótimos terapeutas ali para me auxiliares, que davam exercícios, que me auxiliavam com reprogramações mentais, isso me ajudou muito nesse passo, né, nesse Uhum. processo.
para eu poder me comunicar com mais assertividade mesmo. E o não desistir de mim foi muito importante também. Entender que eu poderia escrever um novo capítulo, né? Renascer para um novo capítulo diferente da minha vida do que eu vinha, né, fazendo Aham. até então. E eu convido você a fazer isso também. Não desistir de você. Eu acho que esse é um ponto muito importante nesse nosso caminho mesmo, né? Nessa Sim, nossa jornada. E aí, por fim, para terminar, uma coisa também que eu quero trazer como consciência é você soltar a autocobrança. Principalmente se você for mãe. Porque a gente busca sempre ser perfeita demais. é verdade. E eu entendi que nós mães, a gente não existe perfeição, não tem como a gente ser perfeita. A gente tem que ser presente, estar presente na vida dos nossos filhos. E todas as nossas ações, elas vão querer. A nossa intenção é sempre a favor de acertar. Então, não se culpem se você errar, porque no momento que você teve a sua intenção, eu tenho certeza que a intenção foi de acertar, de fazer algo bom para o seu filho. Então, solta essa autocobrança de ser perfeita em qualquer coisa da sua vida, que não existe perfeição, tá? Se você trouxer verdade naquilo que você faz, sem medo de ser julgado ou medo de ser criticada, tá tudo certo, né? Hoje eu olho para trás e eu vejo que tudo isso não é sobre perder algo, mas é sobre você renascer. Ô, Maia, é tão bonito assim, né? Ver toda essa sua história, né? Essa sua reconstrução, né? Mas para quem ainda tá dentro, assim, dessa dor, né? Nessa dependência, né? O que que você fala, assim, focado, assim, na dependência emocional, né? Diante dessa dor, desse processo que você passou, né? O que que é realmente a dependência emocional, né? O que é Tá, uma pessoa, ela tá totalmente dependente emocionalmente? tá. A dependência emocional é quando o seu valor ele passa a ser responsabilidade do outro. Então, você só se sente bem se o outro te valorizar, se o outro te acolher, se o outro te amar. É como se você pegasse a sua saúde emocional e Uhum, entregasse nas mãos do outro. Ou seja, a responsabilidade não é mais sua, é do outro, né? entendi. E quando a gente entende isso, a gente entende também que essa dependência ela não acontece no relacionamento que você está agora. Ela acontece lá no seu passado. Porque a gente vem carregando histórias, né? Fases antigas lá da nossa infância, às vezes até dentro da barriga da nossa mãe, a gente já sofreu rejeição, abandono, tudo isso. Toda essa carência, toda essa, essa busca, né, de algo Uhum. assim no outro, ela é causada por algum trauma, alguma ferida que veio lá do nosso passado. Então, resumidamente, é isso. É bom entender esse processo, porque às vezes a pessoa acha que está relacionada só amorosamente, né? Sim, E não é não, o caso, né? não. Existem muitos tipos de dependência. A gente pode ser dependente emocional de um amigo, de um Uhum, chefe, de qualquer pessoa pode ser. Você pode se tornar dependente emocional de qualquer tipo de relacionamento, não só amoroso. uhum, Tá? entendi. E Mas, assim, qual que foi aquele momento, assim, que você percebeu, né, que agora eu estou sendo curada, né? Eu tô conseguindo me curar. Quando eu parei de querer entender o outro, quando eu simplesmente voltei o olhar para mim. É porque a gente sempre tem aquele questionamento, né? Sempre é o outro, né? Sempre o outro. Foi o que eu dei de É. exemplo. Então, quando eu parei de ouvir tudo que era externo e silenciei para entender o que estava dentro de mim, nos choros, né, num banho quietinho, assim, com uma musiquinha, numa oração, eu só silenciei. Aí eu percebi que a dependência emocional, ela pode ser rompida, né? É um ciclo. Então, você tem Entendi. um ciclo aqui, você precisa romper esse ciclo, você precisa quebrar esse ciclo. Então, quando você volta esse amor que você está buscando fora para dentro de você, já é um grande passo, né? Mas como eu disse, é Entendi. um processo. Então, quando você começa a se tratar com amor, é como se você não esperasse mais ninguém, porque tudo que você precisa está dentro de você. Entendi.
E Marina, e quem que é a Marina hoje, né? Depois de todo esse processo, né? Toda essa reconstrução, de toda essa cura, né? Quem que é a Marina hoje? A Marina hoje, ela é uma mulher inteira, com imperfeições, várias, mas com perfeições também. Eu aprendi que a gente tem que valorizar aquilo que a gente acredita que é um dom, um talento que a gente tem, né? Então, acho que a Marina hoje, ela não é perfeita, mas ela é verdadeira. Ela honra os seus valores e os seus princípios, ela sabe colocar os limites necessários. Ela entendeu que não é sobre o outro mesmo, é sobre mim, né? É sobre quem Deus falou para eu ser, sobre a minha missão, Sim, meu propósito, é estar alinhada com isso, né? Porque quando a gente se reencontra na tríade corpo, mente, espírito, a gente se reencontra com a gente mesmo. entendi. E aí, como você diz, né? É libertador, É né? libertador. Má, eu queria agradecer, né? Eu sou muito grata, né, por você compartilhar, né, tanta verdade assim com a gente, né? Não só comigo, mas com tantas as mulheres aí que estão assistindo hoje e te conhecendo mais de perto, né? Conhecendo a sua história, né? E eu tenho certeza, assim, que muitas mulheres, né, elas se enxergaram nas suas palavras, né? Então, assim, o meu sentimento hoje é de gratidão, né, por estar participando Eu que desse agradeço. primeiro VirtuCast, né? E eu tenho certeza que muitas mulheres serão alcançadas, né? E que você continue com esse trabalho lindo seu, né? Que é de ajudar mulheres, né? Que tantas não sabem, né? Esse processo que elas estão passando, né? E através de uma live dessa, de um podcast desse, né? Elas acabam se reencontrando, né? Sim, sim. E é por isso que eu quis começar o VirtuCast com esse tema, porque toda mulher um dia já se perdeu de si. Então é importante a gente saber que a gente pode se amar, na verdade a gente deve, né? Se amar. E toda mulher, ela pode se reencontrar, mesmo quando tudo parece perdido, Sei. tem sempre uma luzinha ali no fim do túnel, sabe? Se você está ouvindo isso hoje, eu quero que você se lembre que você não precisa ser escolhida para ter valor. Porque o seu valor já está dentro de você, você é suficiente. Porque você já é amada, você já é inteira, exatamente como você é. Quero agradecer você que está assistindo.